Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Nós vamos iniciar o estudo das moléculas orgânicas. Nós vamos estudar carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas. E nós vamos começar pelos carboidratos ou glicídios na aula de hoje. Eu vou usar uma apresentação que eu vou estar compartilhando com vocês. Aí, como material de aula. Muito bem. Opa. Aqui. Então, a gente vai começar a estudar carboidratos, que também podem ser chamados de glicídios, que também podem ser chamados de hidratos de carbono, ou então simplesmente açúcares, genericamente. Na sua composição, essas moléculas orgânicas contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. A principal função dos carboidratos é, sem dúvida, o fornecimento de energia para os seres vivos. Então, o metabolismo são reações que envolvem energia. A energia vem principalmente desse combustível celular que é a glicose, como principal fornecedor de energia para o organismo. Mas os carboidratos também podem exercer função estrutural. Na sua função estrutural, eles entram na composição dos seres vivos como se fossem tijolos de uma parede. Então, eles entram como blocos de construção. Os alimentos que contêm carboidratos são principalmente os alimentos que contêm as farinhas vegetais, por exemplo, o pão, as massas, os bolos, a batata, que é rica em amido, a banana, que é rica em amido, entre outros alimentos, que são fontes, então, de carboidratos, que é basicamente a base da nossa dieta. Os carboidratos podem ser classificados em 3 grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares simples. O que é um açúcar simples? É um açúcar pequeno. Para ser pequeno, ele tem que ter no máximo 7 carbonos na sua composição. Então, eles têm de mínimo 3, no máximo 7 carbonos. A nomenclatura desses açúcares, ela é uma fórmula, ela obedece à regra de uma fórmula que é o número de carbonos mais o sufixo -ose. Por exemplo, uma pentose é um açúcar de 5 carbonos, penta de 5, ose de açúcar. Uma hexose é um açúcar de 6 carbonos, hexa, 6. Uma triose é um açúcar de 3 carbonos. Uma tetrose é um açúcar de 4 carbonos. E por aí vai. Os 2 principais exemplos de pentoses, não se assustem com o nome, são desoxirribose, que é o açúcar estrutural do DNA, e a ribose, que é a pentose, que eu encontro com função estrutural no outro ácido nucleico, que é o RNA. Nós vamos estudar a estrutura desses 2 ácidos nucleicos na sequência. Por enquanto, então, só saber que uma pentose, que como exemplos de pentoses, nós temos a desoxirribose e a ribose. São exemplos de hexoses os principais combustíveis celulares, que são a glicose, a galactose, que é o açúcar do leite, e a frutose, que é o açúcar das frutas. Aqui está a molécula de DNA, então, para lembrar da pentose do DNA, que é a desoxirribose, e aqui uma molécula de glicose, que obedece, então, à fórmula C6H12O6. Já os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos, através de uma ligação chamada de ligação glicosídica. Eles também recebem a nomenclatura de oligosacarídeos, que significa poucos. Oligo significa poucos. Então, são açúcares formados pela união de 2 monos, como, por exemplo, a sacarose, que é formada pela união de uma glicose mais uma frutose. A sacarose é o açúcar encontrado na cana-de-açúcar, na beterraba. É o açúcar, basicamente, que se usa para adoçar o café. Uma lactose é um disacarídeo formado pela união do monossacarídeo glicose com uma galactose, que é o açúcar do leite. Então, essa é a famosa lactose. Maltose é um açúcar encontrado nos cereais formado pela união de 2 moléculas de glicose. Aqui eu tenho uma figura que mostra como se formam os disacarídeos. Então, reparem, aqui eu tenho a formação de uma sacarose, onde eu vou unir uma glicose e uma frutose. Essa ligação de união é chamada de ligação glicosídica, e nesse processo ocorre a formação de uma molécula de água como produto. Portanto, esse tipo de reação que forma a água é chamada de síntese por desidratação.
Aqui os exemplos, a cana, o leite e o malte. Os polissacarídeos são os açúcares complexos. São formados pela união de dezenas a centenas de moléculas de monossacarídeos, como, por exemplo, a glicose. Eles têm por função, uma das funções, a reserva energética. O amido é um exemplo de polissacarídeo de reserva energética que é encontrado nas plantas e algas. As plantas estocam o excesso de glicose que elas produzem durante o dia pela fotossíntese e podem então estocar esse açúcar na forma de polímeros de glicose, que são chamadas, então essas cadeias são chamadas de amido. Algumas plantas se especializam e criam órgãos especializados para estocar esse amido, como, por exemplo, as raízes tuberosas, como a batata doce, a mandioca, ou os caules tuberosos, como a batata inglesa. O glicogênio é o polissacarídeo de reserva nosso, dos animais e também dos fungos. Os animais estocam principalmente o glicogênio nos músculos, nas células musculares e no fígado. Mas os polissacarídeos também podem ter função estrutural. É o caso da celulose. A celulose entra na composição da parede da célula vegetal. Então vejam a lógica. Estrutural, parede da célula vegetal. Esse é o polissacarídeo mais abundante no meio natural. A celulose, ela tem uma curiosidade, o fato de ela estar na nossa dieta, quando a gente come uma salada, uma fruta, vegetais, ela está presente na nossa dieta, mas ela não é digerida. Nós não temos enzimas que conseguem transformar ela em glicoses, em moléculas energéticas. Então, elas constituem uma classe especial de nutrientes que são chamados de fibras, cuja função é auxiliar na motilidade gástrica, principalmente gastrointestinal. As fibras, elas atuam, então, aumentando o volume do bolo fecal e facilitando a evacuação. Alguns animais que se alimentam exclusivamente de celulose, como é o caso de cavalos, de coelhos, de ruminantes, ou mesmo de cupins que se alimentam de madeira, eles têm que ter no tubo digestório alguns micro-organismos, como bactérias e protozoários, que produzem as enzimas necessárias para que eles consigam desmontar esse polissacarídeo e obter energia a partir dele. Não é nosso caso. Outro polissacarídeo estrutural é a quitina. A quitina, ela está presente na parede celular dos fungos e também no exoesqueleto, na carapaça dos artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. Então, aqui alguns exemplos de polissacarídeos energéticos. Lembrem, amido e glicogênio. Então, aqui está mostrando uma raiz e, portanto, amido. Aqui está mostrando onde os animais estocam o glicogênio. Então, no músculo, justamente pela contração muscular, que é uma atividade que consome bastante açúcar, é um tecido de alta taxa metabólica e, portanto, faz sentido guardar açúcar ali. E o fígado também é uma fonte de glicogênio. Os estruturais, temos a celulose, como eu falei, o mais abundante na natureza, a madeira, como exemplo, a matéria-prima do papel, e a quitina, que é encontrada, então, na parede das células dos fungos e também no exoesqueleto dos artrópodes. Era isso por hoje. Na nossa próxima aula, estudaremos os lipídios. Sugiro que façam, depois de assistir essa aula, as atividades propostas e que tirem as dúvidas. Um abração.